Bom dia, irmãs e irmãos. Vamos fazer uma oração para nós iniciarmos nossa aula? Deus amado, somos gratos por esse dia do Senhor, dia de congregarmos, dia de estarmos juntos em comunhão e especialmente de adorarmos o Teu nome. Obrigado porque temos essa liberdade aqui no Brasil e por isso queremos aproveitar bem essa honra que o Senhor nos concede. Pai, que nessa manhã o Teu Santo Espírito nos conduza nesse estudo, tanto aquele que fala como a todos que ouvem, que sejamos edificados pela Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo nos revele a Tua verdade e somente aquilo que vem do Teu coração, que seja firmado em nossos corações, para que tenhamos uma ética correta que agrade o Senhor. Assim pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, dentro desse tema que a gente já vem falando, o perigo da divisão na igreja, terceira aula hoje, nós vamos falar um pouco sobre a igreja de Corinto. Vamos começar hoje a falar sobre a igreja de Corinto, uma igreja complicada. Esse nosso estudo, talvez 2 ou 3 aulas, eu não sei ainda ao certo, mas a gente vai falar um pouco sobre os 4 primeiros capítulos de Coríntios, quando ele fala ali justamente sobre o problema dessa igreja complicada, porém uma igreja verdadeira. Era uma igreja do Senhor. Paulo se refere aos coríntios com muito amor, com muita dedicação, com sua autoridade apostólica, repreendendo-os, mas não deixando de chamá-los de seus próprios filhos, e na fé. Então, Corinto era a igreja de Corinto era uma igreja legítima, porém bastante confusa, e que precisava ser ajustada, Então, é baseado no livro de Augusto Nicodemos, que eu esqueci de falar. Essas aulas que a gente vai tentar expor para vocês, Fazendo uma recapitulação, na primeira parte nós vimos que Deus se alegra e abençoa seu povo quando este vive em união. Nós vimos o Salmo 133, Deus abençoa o seu povo que vive unido. E também vimos no mesmo dia, na primeira parte, que Paulo exorta a preservação dessa unidade pelo vínculo da paz. Vimos em Efésios 4, de 1 a 6. A importância, ele faz um rogo para que essa unidade seja preservada, claro, porque ela é importantíssima para o próprio crescimento da igreja. Ele continua falando no capítulo 4, a partir do capítulo 4, que existem dons que são dados dentro da igreja para o crescimento dela e que esses dons fazem com que ela cresça em amor, tamanho, em número e também em maturidade espiritual, por causa desses dons. Mas sem a unidade isso é impossível. Por isso que Paulo fala isso lá em Efésios. Isso foi a primeira parte. Na segunda parte, nós vimos que a divisão desagrada a Deus e aprendemos sobre o homem de Belial. Vocês se lembram? Nós estudamos lá em Provérbios 6 sobre o caso do homem de Belial, um dos focos de contendas e divisão dentro do povo de Deus, que precisa ser eliminado. Vimos o problema do homem de Belial. Hoje, então, iniciaremos nossos estudos sobre a divisão na igreja de Corinto, que abrange os 4 primeiros capítulos dessa carta, capítulo 1 a 4, e ali nós vemos que é uma igreja complicada, cheia de partidarismo, carnalidade e soberba. Esses são os 3 pontos principais que o Dr. Augusto Nicodemos nos apresenta nesse livro, Bem, como introdução, o Evangelho chegou até eles, até a cidade de Corinto, através de Paulo. Paulo é o seu fundador, foi o fundador, aquele que plantou a igreja em Corinto. Paulo, através da pregação do Evangelho. E muitos, então, dentro da cidade de Corinto, de várias classes sociais, gentios e judeus, se converteram, sendo assim plantada esta igreja com a sua liderança. Vejam, Paulo ficou somente 1 ano e meio lá em Corinto pregando o Evangelho. Muitos se converteram, alguns antes, mas muitos já eram convertidos, estavam lá, como o caso de Priscila e Áquila, que ele encontra lá na cidade, e eles já estavam, e Paulo então prega o Evangelho, muitos se convertem. Ele começa a pregar dentro da sinagoga, os judeus rejeitam, mandam ele para fora, e ele consegue alugar uma casa do lado da sinagoga, e ele começa uma escola ali pregando. E ali muitos se converteram, inclusive o próprio chefe da sinagoga se converteu a Cristo, Então, essa é a história da igreja, plantada, inclusive com a sua liderança, eu esqueci de falar, plantada
a igreja foi plantada e também a liderança. Era uma liderança jovem, por isso imatura e, consequentemente, deu alguns tipos de problemas que a gente vai ver nessa manhã. Após deixar Corinto, quando Paulo foi embora, depois de 1 ano e meio, Paulo, como seu fundador e pai, ele era o fundador e pai daquela igreja, recebe notícias de uma comitiva de irmãos, que você vê lá no final do capítulo 16, existem 3 irmãos, Estéfanas, Acaico e o outro irmão era, deixa eu ver aqui, vamos lá, capítulo 16, ele recebe essa comitiva que vai visitá-lo lá em Éfeso, quando ele estava em Éfeso, 16, 17, alegro-me com a vinda de Estéfanas, Fortunato e Acaico. Esses 3 irmãos levaram uma carta, ou escreveram um documento para Paulo, que ele fala no capítulo 7, quanto ao que me escrevestes. Então esses irmãos levam algumas perguntas sobre casamento, sobre divórcio, sobre dons espirituais, sobre a ceia, sobre vários assuntos, não é? Falar em línguas na igreja, mas os 6 primeiros capítulos dessa carta, ele vai tratar de outros assuntos que não estavam referidos nessa carta, nesse documento que esses 3 irmãos levaram. Qual era a fonte dessa informação de Paulo? Era a família de Cloe. Provavelmente esses três irmãos já eram da família de Cloe, que foram visitar Paulo. Mas antes disso ele recebeu informações diretamente da família de Cloe, que nós vamos ver hoje no primeiro capítulo, sobre a situação crítica dessa igreja local. Essa informação daqueles da família de Cloe é que provavelmente foi a mais urgente que Paulo se deu conta para poder escrever essa carta e outras que ele havia escrito também. O apóstolo então se vê obrigado a escrever-lhes esta carta. Na verdade foram 4, alguns historiadores dizem que são 4 cartas. A primeira foi perdida, essa que a gente chama de primeira seria a segunda, porque é uma referência de uma carta que foi anterior. Quando ele escreve a segunda carta, há uma referência de uma outra que ficou no meio entre a primeira e a segunda que nós conhecemos, mas 2 foram extraviadas, não sabemos o que aconteceu com elas, mas há indícios de que haviam outras cartas. Então, nessa primeira carta, ele repreende-os, ele é obrigado a repreendê-los, especialmente por essas divisões e contendas, e apontando-lhes o caminho do arrependimento e da cura. Ele ensina, ele mostra o problema e ele mostra o remédio também. Assim vive um pastor, assim é a obrigação do pastor, não só levantar levantar lebre, né? Mas também resolver o problema, né? Não adianta nada ficar só apontando o dedo, tem que resolver o problema. Nós somos levantados para isso, e Paulo assim age como um pastor. Paulo se coloca como modelo, indicando também que os líderes locais deveriam ser os primeiros a se corrigirem. Lógico, toda igreja tem uma liderança, e tudo o que acontece de errado é responsabilidade da liderança, mesmo que essa não foi diretamente o foco do problema, ou a causa do problema, mas eles são os responsáveis por tudo que acontece dentro daquela localidade. Então Paulo se coloca assim como referência. Isso talvez a gente só vai ver daqui a algumas aulas, não hoje, tá? Bem, olha só, para a gente se localizar, Paulo partiu daqui na sua segunda viagem missionária, foi quando ele fundou Coríntio, a igreja dos Coríntios, né? Ele saiu de Antioquia, sua base, né? Sua base onde ele era presbítero em Antioquia, aqui. Ele subiu para Tarso, Derbe, chegou em Listra. Nessa região, Listra e Icônio, ele encontrou quem? Timóteo. Falaram bem de Timóteo para ele, tanto em Icônio como Listra, e ele falou, então você vai comigo. Ele já havia trazido de Antioquia Silas junto com ele. Paulo saiu com Silas lá de Antioquia, subiu, chegou em Listra, falaram bem de Timóteo, ele falou, então vem comigo também. Pegou Timóteo e foram em 3, Paulo, Timóteo e Silas. Subiram para sentido da Macedônia, aqui é a região da Grécia, né? Ele subiu
Chegou em Filipos, acontece tudo aquilo que a gente sabe, né? Uma mulher chamada Lídia se converte, né? O carcereiro se converte, ele é preso, espancado, acontece toda aquela confusão e muitos creram lá em Filipos, né? Lá em Filipos, e a igreja de Filipenses é fundada. Ele desce para Bereia, quando ele prega em Bereia, ele encontra irmãos preciosos que, o que os irmãos faziam? Eles conferiam as escrituras. Paulo disse que quando ele pregava, os irmãos conferiam as escrituras para ver se era aquilo mesmo que Paulo estava falando. Eles eram considerados nobres por causa disso. Eles conferiam as escrituras. Paulo desce até Atenas. O que acontece em Atenas? Ele chega lá e vê uma cidade extremamente idólatra. Atenas, uma cidade baseada na filosofia, pensamentos, eram grandes pensadores, mas eram extremamente idólatras. Mas havia um vácuo, um espaço dentro daquele monte de ídolos, de imagens, escrito ao Deus desconhecido. Paulo pega aquela brecha e prega o evangelho para mostrar para eles que esse Deus desconhecido é o Deus verdadeiro. Lembram-se disso? Mas poucos creem ali, muito poucos. Ele sai de Atenas, que é bem próximo de Corinto, e vai para Corinto. E aí começa a nossa história. Ele chega em Corinto, fica 1 ano e meio. Corinto era uma cidade extremamente filosófica também, gostava muito de grandes oradores, de grandes pessoas que tinham grande eloquência em suas falas e falavam bonito, e eles então trouxeram isso de Atenas, que era vizinho. Corinto também tinha características de ser uma cidade portuária, então tinha muito tráfego, e onde tem muito tráfego de mercadorias e de pessoas, também tem influência de prostituição e corrupção. Então era uma cidade também extremamente prostituída, por assim dizer. Inclusive ali havia um templo onde as adoradoras, as sacerdotisas, eram prostitutas cultuais, né? Então ali no templo da deusa Afrodite, lá em Corinto. E aí então eles adoravam dessa forma, e era uma cidade extremamente idólatra também e promíscua, né? Apesar de se sentir muito inteligente por causa da filosofia que corria solto na cidade. Então aqui é a nossa história, começa aqui, tá? Paulo saiu daqui e desceu em Éfeso, desceu para Éfeso, e concluiu a sua viagem. Na terceira viagem missionária, depois de quase 3 anos, quando Paulo estava em Éfeso pela segunda vez, é que ele recebe essas informações. Depois de 3 anos, mais ou menos 3 anos fundada a igreja de Corinto, ele recebe essas informações da família de Cloe e dos 3 irmãos que vieram como comitiva para levar as perguntas para Paulo. Ele recebe essas informações e escreve rapidinho isso que nós chamamos, essa carta que nós conhecemos de 1 Coríntios, tá? Então, a primeira coisa que Paulo detecta, a evidência do problema e a repreensão de Paulo. Qual é o problema que ele detecta? Abram comigo em 1 Coríntios 1, de 10 a 13. Paulo vai falar do primeiro grande problema aqui, o problema mais sério. Pelo menos a maioria das vezes, quando Paulo lida com um problema, geralmente o primeiro é o mais importante de todos, ou é o que estrutura os demais problemas da igreja. Então aqui ele começa a falar sobre o partidarismo, tá? Haviam preferências pessoais em detrimento de outros. Antes de abrir 1 Coríntios 1, de 10 a 13, abra também 1 Coríntios 11, 17 a 19. Vamos ler primeiro esse texto do capítulo 11. Diz assim: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Por quê? Olha só, porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Ele quer dizer o seguinte: aqui ele está falando sobre um outro problema, depois que ele já havia relatado vários problemas, a partir do capítulo 4, quando ele fala do grande problema da divisão, até o capítulo 4, no capítulo 5 ele começa a falar de um problema grave de falta de repreensão dentro da igreja, por causa de um irmão que vivia com a própria madrasta, e ele cometendo incesto, e a igreja não fazia nada, deixava conviver lá e não repreendeu aquele irmão. Depois tem casos de irmãos que havia uma demanda, um irmão contra o outro, eles foram junto a juízes iníquos,
fora da igreja para buscar ajuda, para tentar reconciliação ou tentar a separação, fazer justiça fora da igreja. E Paulo repreende: mas não tem nenhum sábio no meio de vocês para resolver o problema? Por que tem que lavar roupa suja lá fora? Lava aqui dentro. Capítulo 6, depois capítulo 7 vai falar sobre casamento, e aí vai, tá? Mas ele chega aqui agora no problema da ceia do Senhor. Quando ele fala da ceia do Senhor, ele fala: eu repreendo vocês, eu não vos louvo, eu não gosto do que vocês estão fazendo, eu odeio isso que vocês estão fazendo. Por quê? Porque vocês estão divididos, um come num cantinho sozinho, outro come no outro cantinho sozinho, e isso não tem problema no sentido de preferências pessoais, todo mundo tem. O problema é quando isso causa divisão. É quando isso chega no extremo que a pessoa não sabe lidar com aquilo e começa a amar um mais do que o outro, em detrimento de outros. Então Paulo aqui repreende e ele diz assim: até importa que haja entre vós isso. Sabe por quê? Um dia Deus vai trazer tudo à tona e vai resolver esse problema e vai mostrar quem é o aprovado segundo ele e não segundo vocês. Isso é importante até que aconteça, porque Deus vai peneirar a igreja e vai tirar fora aqueles que estão causando esse tipo de divisão. Isso é bom, percebe? Vamos lá, voltando ao texto então de 1 Coríntios 1, de 10 a 13. Vamos lendo conforme a gente prossegue o texto. Volta lá, capítulo 1. Ele começa no versículo 10 fazendo um rogo. Presta atenção, ele diz assim: rogo-vos pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que ele faz um apelo solene e grave usando sua autoridade apostólica. Espera aí, mas um rogo não parece tanta autoridade assim, mas é autoridade amorosa. O grande líder, ele sabe que ele não tem em si mesmo autoridade nenhuma, a não ser porque ele é chamado por Deus, em especial Paulo, que era um apóstolo, e também porque ele está baseado na palavra de Deus. A nossa autoridade não vem de nós mesmos, a nossa autoridade vem da palavra de Deus. Nenhum líder tem autoridade em si mesmo. Ok? Então ele começa dizendo assim: eu rogo a vocês, eu peço encarecidamente. Ele podia chegar como apóstolo e dizer assim: eu ordeno a vocês. Ele poderia? Claro que sim. Ele foi levantado para isso. Ele era o pai espiritual da igreja, ele conhecia aquele povo, ele plantou aquela igreja. Ele poderia dar uma ordem, mas ele amorosamente, como pastor, chega e fala: eu peço a vocês, meus queridos filhos, eu rogo-vos, irmãos, que agora sim ele fala pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está falando assim: eu falo em nome do Senhor Jesus Cristo, como apóstolo, eu estou falando pela autoridade que Cristo me deu por sua palavra. Então agora ouçam, isso é irrecusável a minha orientação para vocês, porque eu falo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo fica solene, aquilo é irrecusável. Agora já não é um homem falando, mas é o próprio Cristo falando através da boca de Paulo. E então é irrecusável aquela ordem, ou aquele pedido, aquele apelo, tá? E vamos ver qual é o apelo. Versículo 10, então ele começa a dizer: que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Há divisões entre vocês. Ele sabe que há divisões, ele vai falar isso daqui a pouco. Então ele fala: isso não é bom, parem com isso, acabem com essa coisa de divisões dentro da igreja. Isso só prejudica, isso não vem de Deus. A igreja de Deus não pode ter essas divisões. É isso que ele quer dizer. O que são divisões? São maneiras de pensar que causavam separação entre os membros da igreja, que são os chamados opiniáticos. É aquela pessoa que tem uma opinião sobre alguma coisa e não arreda o pé daquilo, nem que ela tenha que causar inimigos dentro da sua família, dentro da sua casa, dentro dos seus familiares, dentro da igreja, mas ele não arreda o pé. É uma pessoa obstinada naquilo que ela pensa e não muda, não tem abertura para pensar concordemente com os outros. E com isso, essas pessoas causavam a
divisão, não sabiam lidar com as opiniões contrárias às delas. São pessoas que eram opiniáticas, entenderam? Elas não conseguiam lidar com assuntos secundários, porém que elas colocavam em situação primária. Meu filho tem que estudar numa escola particular, não pode ser em escola pública. Mas a outra irmã lá que põe na escola pública, ela está errada. Eu sou do outro partido, eu tenho o meu partido, ela tem o dela. Não pode, não há essa necessidade. Tipo coisas assim, secundárias, né? E causava divisão dentro da igreja, tá? Então, primeiro ponto aí, as divisões. Paulo já mostra que isso não deveria ter. Segundo ponto que ele relata no versículo 11, as contendas. As contendas é por causa a divisão levou a brigas. Você ter somente um partido, ou você ter uma opinião, é uma coisa. Agora, se você leva aquela opinião a trazer divisão dentro da igreja e causar brigas, causar contendas, aí o negócio ficou sério. Aí você já está pecando contra o corpo de Cristo. Você está trazendo divisão dentro do corpo de Cristo. Pode ter suas opiniões particulares? Pode, desde que elas não influenciem a outros. Aí você causou brigas. E Paulo diz então, versículo 11: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contendas entre vós. Há brigas no vosso meio. Quer dizer, já é uma vergonha uma igreja chamada igreja ter uma briga entre vocês, como irmãos em Cristo. Já é uma vergonha. Então Paulo, ele denuncia isso. Há contendas entre vós. E isso não é bom, por isso eu rogo que vocês mantenham a unidade. Terceiro ponto, a causa. A causa, ali no versículo 12 e 13, Paulo diz assim: refiro-me ao fato de... Agora ele vai explicar. O que era o motivo da contenda, a causa da contenda? Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Ele faz uma pergunta retórica, né? Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Ele pega ele mesmo, ele pega o fã-clube dele e fala assim: aqueles que dizem aí, vocês aí que estão falando que eu sou de Paulo, Paulo, quero dizer para vocês, eu morri no lugar de Cristo? Eu morri por vocês na cruz? Eu batizei em nome de Paulo vocês? Ou eu batizei em nome de Cristo? Quem é que merece a honra? O homem ou o Deus que morreu na cruz e te salvou? Quem merece a honra aí? Então ele está mostrando aqui o partidarismo. Eu prefiro tal, eu quero aquele, eu gosto mais desse. Até aí tudo bem, mas se você levar isso a trazer divisões e querer inculcar na cabeça das pessoas que assim também seja, a sua opinião na cabeça dos outros, aí você vai criar divisões. Pode falar, Breno. Amém, é verdade. Pois é, com certeza. Sim, exatamente. Até porque, né, Breno, nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra, né? Nós não vamos ficar aqui para sempre. Então, se fulano ganhasse, é verdade que nós não sabemos as consequências disso lá na frente, mas nós temos que confiar na providência de Deus, né? Então vamos votar com consciência, mas também com fé e com descanso nas promessas de Deus, que Ele cuidará da igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós temos que ter descanso no nosso coração. E agora não podemos fazer partido, porque um vai votar no partido A, outro vai votar no partido B. Não, isso não cabe a nós. Não podemos inculcar isso na cabeça dos irmãos. Fala, Marcos. Sim, exatamente. Seja boa ou má, toda autoridade vem de Deus, né? Deus tem algum propósito com isso tudo. Com certeza, lógico. Então, muito bem.
havia então uma preferência radical. Por que preferência radical? Porque era uma preferência que eles não abriam mão de conversa, eles tinham a sua preferência, fechou naquilo, eram opiniáticos, obstinados, fechados, empedernidos, né, naquela opinião, e também, além de serem fechados, endurecidos, eles também queriam que todos pensassem da mesma forma. Por isso, havia um grupinho que não gostava do outro grupinho, o grupo dos palmeirenses dentro da igreja, que não gostava do grupo dos corintianos, né, e brigavam entre eles. Ora, mas são irmãos em Cristo, não importa o time que eles torcem. E assim sucessivamente. Então era time, tinha o time de Paulo, tinha o time de Apolo, tinha o time de Cefas e tinha o time de Cristo, né? Então, isso Paulo diz, é ridículo isso, meus irmãos. É ridículo, isso não pode ter na igreja de Cristo. Ela é uma e una, e não pode ter esse tipo de divisão, né? E isso impedia o convívio pacífico. Presta atenção, mais uma vez, ter preferências é uma coisa, trazer discórdia dentro da igreja é outra completamente diferente, e tem que ser repreendido. Paulo faz isso, e nós precisamos fazer isso. Trouxe divisão dentro da igreja, vai ter que ser resolvido o problema. Nós não podemos ficar, eu prefiro um do que o outro. Você prefere, fica com você. Agora não causa divisão, né? E não causa contendas. Isso impedia então o convívio pacífico entre eles. Por isso Paulo escreve assim, o seu rogo, o rogo de Paulo é pela união de mente e coração da igreja. Vejam o que ele fala no versículo 11, né? Ele falou assim: rogo aos irmãos pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Tudo isso quanto ao que ele vai falar a partir do capítulo 1, lá na frente. Ele começa a falar sobre, qual é o assunto de Paulo? Capítulo 1, 2 e 3. A cruz de Cristo. Cristo e sua obra. Isso não pode ter diferenças. Se há diferença, você gosta mais que o João das Couve prega mais bonito que o Zé das Mandioca? Tudo bem, ele fala inglês, ele fala muito grego, tem algumas, e você gosta, fica com ele, mas não causa divisão dentro da igreja. Se você gosta do time do Zé da Mandioca, fica você com o Zé da Mandioca, né? E ele vai... Você se agrada com a pregação dele, o jeito dele falar, beleza, mas não faça disso um time, um partidarismo e até mesmo a competição. Não faça isso, ok? Então aqui nós detectamos o problema. Paulo traz a evidência do problema e a sua repreensão amorosa. O segundo ponto, uma causa interna. Eu estou correndo porque o assunto é comprido e eu tenho pouco tempo. Então uma causa, eu chamo de causa interna, porque depois nós vamos tratar de uma causa externa, mas não é porque é fora da igreja, tá? Mas é fora da membresia da igreja, ou melhor, do coração de cada membro, tá? Então uma causa interna na membresia, nos próprios membros. 1 Coríntios 3, de 1 a 9, abra lá, 1 Coríntios 3, de 1 a 9, primeiro ponto que Paulo detecta, esse ponto que Paulo detecta, o que estava levando a esse partidarismo, a essa divisão e a essas contendas? Ele detecta aqui, e ele diz aqui no versículo 1: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. O que aconteceu aqui? Paulo detecta: vocês são criancinhas. Já era para ter um certo crescimento, saber lidar com algumas coisas, mas vocês ainda não cresceram, vocês são carnais. Paulo chama a igreja, alguns irmãos da igreja, de carnais. É Paulo que está falando, o apóstolo Paulo. Tirem da cabeça que o crente carnal é aquele que está na igreja, mas vive praticando pecado. Não, esse aí é porque ele não se converteu ainda, ele não é crente. Entre aspas, né? O crente, entre aspas, que diz que é crente, mas vive em pecado, não foi liberto do pecado, então ele foi liberto do quê? Ele não é salvo. Ele não é salvo.
É outra coisa. Isso não é carnalidade. Não é essa carnalidade que Paulo está falando aqui. A carnalidade que ele está falando aqui é a falta de crescimento espiritual. Fala, Rodrigo. Como a... Vocês parecem gente do mundo, mas não é que eles são gente do mundo. Tanto é que no primeiro capítulo, lá no comecinho, ele se refere a uma igreja do Senhor, amada do Senhor. Ele faz uma extensa apresentação, uma saudação, dizendo que eles são amados e que é uma igreja legítima. Porém, havia gente lá que não cresceu, eram infantis, imaturos, né? Então, Paulo identifica uma das causas do nascimento dos fã-clubes dentro da igreja de Corinto. Era a imaturidade. Vocês são crianças, vocês são imaturos. Esse é o grande problema de vocês. Vocês ainda são bebezinhos, né? Então, no versículo de 1 a 3, ele diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podiais suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois crianças, carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? E andais segundo os ímpios? Parecido com os ímpios? Então, a igreja, alguns membros imaturos tinham esse tipo de partidarismo, e eles então Paulo identifica e ele diagnostica como irmãos carnais, imaturos. Então, nesse primeiro ponto, a gente entende que a carnalidade, a falta de crescimento, atrapalha o crescimento da igreja. Opa, peraí, mas você está chovendo no molhado. Não, a carnalidade aqui não era por causa de um recém-convertido que ainda não sabe as coisas de Deus, e normalmente ele é criança, espiritualmente falando. É normal algumas pessoas terem dificuldade com convívio com outras pessoas, dificuldade de entender algumas doutrinas, quando inicia a carreira cristã, é normal. O crescimento vem com o tempo, mas ninguém nasce sabendo tudo, claro, né? Então essa carnalidade era uma carnalidade de alguém que já deveria ter, no mínimo, entendido que Cristo não está dividido, que a igreja é uma unidade e que Cristo morreu por todos, e que homens não podem. Por que eles gostavam de homens? Era questão de cultura deles, eles gostavam de filósofos que pregavam bonito. Então Apolo era bastante eloquente na pregação, então tinha um time de Apolo. Nossa, ele prega melhor que Paulo, ele prega melhor que Pedro. Só falta falar que ele prega melhor que Cristo, né? Então eles tinham o time de Apolo, eram carnais, eles não ouviam a mensagem do Evangelho e Deus da mensagem, eles ouviam o homem. Então eles olhavam e diziam assim: nossa, que grande pregador, ao invés de dizer assim: nossa, que grande Salvador que esse homem nos apresentou hoje. Que grande Salvador é Jesus. Como Spurgeon, né, uma vez ele falou isso, né? Depois de pregar, as pessoas saíam dizendo assim: que grande pregador, que grande Salvador é Jesus Cristo, né? O Spurgeon sumiu, mas ele era um grande pregador, o príncipe dos pregadores, né? Então, aqui, a carnalidade atrapalha o crescimento, porque eles, além de eles não crescerem, eles não deixavam os outros crescer, porque eles faziam partidos, eles começavam a colocar minhoca na cabeça dos outros, e assim, eles não deixavam o crescimento da igreja, a igreja crescer normalmente, eles atrapalhavam, impediam o trabalho do ministro, como Paulo diz aqui: eu queria já dar a coisa mais sólida para vocês, eu preciso falar de escatologia, eu preciso falar da volta de Cristo, eu preciso falar de santidade, eu preciso falar de casamento, vocês precisam aprender a conviver em família, vocês precisam aprender a disciplinar filhos, e eu não posso falar disso para vocês. Vocês são crianças. Como que eu faço? Vou dar leitinho de novo. Como que a igreja consegue suportar um dia mau? Como uma criancinha jogada no meio de um campo de batalha, sem arma, sem treinamento, sem crescimento, sem força,
sem sabedoria. Como é que a igreja lida com isso? Eu estou preocupado. É o que Paulo disse aqui. Estou preocupado com vocês. Segundo, aqui eu já falei, né? A carnalidade é diferente de incredulidade. Paulo não está falando de incredulidade, né? Paulo está falando de crianças em Cristo. Vejam no primeiro versículo que nós lemos, versículo 11, né? Ele fala que carnalidade, vocês são carnais, como crianças em Cristo, como crianças. Não era mais para ser crianças, eles já tinham um pouco de idade, de maturidade, deveriam ter maturidade, mas não tinham. Primeiro grande problema da igreja de Corinto. Segundo ponto, do versículo 4 a 6, a carnalidade olha apenas para o homem. A carnalidade olha apenas para o homem, não para Deus. Versículo 4. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Ele vai dizer quem são. Servos por meio de quem? Crestes. E isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Foi Deus que chamou Apolo, foi Deus que chamou Paulo. Então eles somente são servos. Ele diz, versículo 6, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Presta atenção. O que Paulo fez? Segundo o que ele mesmo relata aqui, lá em Corinto. Paulo plantou. Depois de um tempo, Apolo chegou na igreja. O que Apolo fez? Regou. As duas coisas são a mesma coisa? Então as duas não são importantes? Se você só planta, a planta não cresce. Mas você tem que regar. Então os dois são importantes. Ele está querendo dizer assim, há importância na pregação, mas há também importância naquele que trabalha, que rega, que continua acompanhando vocês e continua dando alimento para vocês no dia a dia. Vocês não podem ficar só com Paulo, mas precisa também do Apolo. Por isso vocês são carnais. Vocês estão olhando somente para o homem e não para Deus. Na verdade, ele tira Apolo do lado, põe Apolo para baixo, põe Paulo para baixo e diz assim: quem dá o crescimento é Deus, né? Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Louvem a Deus, adorem a Deus, cultuem a Deus, honrem a Deus e não aos homens. Os homens não merecem nada, eles receberam de Deus. E ele está falando de apóstolos, ele não está falando nem de presbíterozinhos de hoje. Ele está falando de um apóstolo. Ele sai da frente e diz assim: eu não mereço honra nenhuma. Quem sou eu? Morri na cruz em vosso lugar? Batizei em meu nome vocês? Não. Paulo não era nada, Apolo não era nada, Pedro não era nada. Cristo é tudo. Então é isso que ele fala. Terceiro ponto, assim, né? A carnalidade causa ciúmes e encrencas na igreja, não é? A carnalidade causa, mas peraí, quem que vai pregar hoje? Então eu não vou. Eu não preciso da palavra dele. Eu não gosto do jeito que ele fala. O assunto é o mesmo assunto toda vez. João, desculpa, Rodrigo. Estou enjoado de ouvir João. Não olhe para o homem, você está olhando para o homem, mas você não está ouvindo Deus. Você não está ouvindo Deus. Nós não viemos aqui para ouvir homens. A eloquência da pessoa até pode ter, louvado seja Deus se Ele levantar homens assim no nosso meio, que bom. Mas nós precisamos ouvir Deus. A igreja tem que ouvir Deus. Assim ela causa esses ciúmes e encrenca na igreja. Último ponto, 7 a 9. Paulo diz assim: de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, eles estão em unidade, são engrenagens, são partes de uma grande engrenagem, sabe da importância um do outro. O que prega de um jeito, o que ensina de outro, o que pastoreia de outro, sabem que eles são peças
que se juntam, que se completam, que se complementam dentro da igreja. E a igreja precisa de todos eles. Então ele diz assim: o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Espere que Deus vai recompensá-los, se forem fiéis. Porque de Deus somos cooperadores, nós só somos cooperadores de Deus e servos da igreja. É isso que Paulo está dizendo. Lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Vocês são de Deus, e não de Paulo, e nem de Apolo, e nem de Pedro. Vocês são de Deus, ó igreja e CCG. Vocês são de Deus, não essa coisa que está na frente falando para vocês. Não, vocês são de Deus. Então, a carnalidade aborrece a alma do verdadeiro líder. Ela é desrespeitosa para com alguns e idólatra para com outros. Ela é desrespeitosa para com aqueles que o partido rejeita, né? Porque você está rejeitando alguém que Deus levantou. E ela é idólatra para com outros. Por quê? Porque começa a adorar o homem em vez de Deus. Começa a colocar o homem num patamar que ele não pode estar, porque ele é homem, pecador igual você, limitado. O homem não pode ser adorado, honrado acima dos seus limites. Então, presta atenção nessa frase: o bom líder nunca, conhece essa palavrinha aqui? Nunca incentiva e nem aprova a divisão, a carnalidade, esse tipo de coisa. Paulo odiava isso. Eu não quero que vocês tenham mais partido chamado partido de Paulo, tá? Pare com isso, eu tenho nojo disso. Eu não fui chamado para isso. Eu fui chamado para unir vocês e não para dividir vocês. Então não usem meu nome para fazer partidos. Não use. E o bom líder, então, ele se coloca nessa posição, ele aborrece, a alma dele fica chateada, ele não gosta que chamem ele, você é melhor que o outro. Ele não tem isso no coração, se ele é um bom líder, né? Se ele é um líder levantado por Deus. Ele não vai deixar que isso aconteça, ele vai atrás, ele vai dizer: para com isso. Como Paulo diz: vocês querem que eu vá escrever por carta ou eu vou pessoalmente com vara? Lembram-se que Paulo fala isso para eles? Ele fala na segunda carta. Vocês preferem que eu esteja aí pessoalmente para acabar com isso aí? Então, como conclusão, fechando o assunto, Paulo não vai rogar por uniformidade ou unanimidade. Presta atenção, Paulo não roga por uniformidade, unanimidade. Todo mundo tem que preferir o Paulo, ou todo mundo tem que preferir o Apolo. Não, ele não vai dizer isso, as preferências são normais. Veja bem, ele roga por unidade. É impossível e desnecessário tentar manter a uniformidade na igreja. É bobagem, não precisa lutar por isso. Nem líder, nem membros maduros, né? Estou falando de gente madura, né? Porque nem todos são maduros, infelizmente. Alguns ainda pensam desse jeito. Até que cresçam, vamos passar por dores de parto, né? A igreja passa por dores de parto por causa de algumas pessoas, infelizmente. E dói, né? Até que nasça, até que a pessoa cresça, amadureça e comece a pensar que nem maduro, espiritual, né? Então é desnecessário tentar manter essa uniformidade na igreja. Veja bem, existem doutrinas ou práticas que são secundárias na vida cristã e não deveriam causar divisões. Se uma pessoa prefere a pregação do fulano, ele não pode querer inculcar isso na cabeça de toda a igreja para que fique somente com o fulano. Isso é uniformidade, não existe isso.
Mas você pode ter uma certa preferência. Eu prefiro ouvir tal pessoa, mas eu também vou ouvir a outra, eu também preciso ouvir a outra. E eu não vou, por causa disso, contaminar as pessoas que gostam do outro e eu não gosto. Eu não vou fazer isso. Existem doutrinas também que dividem a gente, às vezes não só pessoas, né? Como eu falei agora no início, né? Às vezes as pessoas pensam assim, eu tenho que botar meu filho numa escola particular. Só lá que a escola só é boa porque ela é particular. As escolas públicas não são boas. Você traz um peso para dentro da igreja para aqueles que não podem pagar uma escola particular. Isso não faz parte da vida cristã, é secundário. Se você puder pagar para a escola particular para o teu filho, paga lá, tudo bem, o dinheiro é seu. Mas não traga esse fardo para cima dos outros que não têm condições. Isso não são doutrinas fundamentais da vida cristã. Porque eu gosto de cabelo comprido e que as mulheres vistam somente saia e vestido. Não, isso não pode dividir a igreja, é secundário. Ninguém está aqui pelado, é lógico, né? Ninguém está aqui sensualmente, mas de uma maneira prudente, né? De uma maneira santa, modesta. Você está vestida, seja com saia, seja com vestido, seja com calça. Então isso não pode trazer divisão entre nós. É secundário, é tolice, é infantilidade, é imaturidade brigar por causa dessas coisas, gente. Exigir uniformidade quanto a preferências pessoais também é tolice e imaturidade espiritual. Presta atenção. Essa frase eu colei do Augustus, tá? Eu colei para ficar mais rápido para mim e para ficar mais claro. O Augusto diz assim: nenhum líder é perfeito. Nenhum pastor, ou presbítero, ou diácono está acima do bem e do mal. Não, nenhum homem está acima do bem e do mal. Todos pecam, todos erram e todos são sujeitos à repreensão, se for necessário. Nenhum homem está acima do bem e do mal. Eles não estão acima da igreja. O que é que Paulo acabou de falar? Nós somos apenas o quê? Servos da igreja. Eles não estão aqui, né? Todos eles são meros servos da igreja. E o que nos une é a pessoa e obra de Cristo. Por isso que Paulo fala 3 capítulos ali no mínimo sobre Cristo e a cruz de Cristo e a sabedoria de Deus, que apesar de aparentemente ser fraqueza, ela é mais forte do que a força dos fortes e mais sábia do que a sabedoria dos homens. E só se discerne espiritualmente. E ele diz assim: eu queria falar sobre isso para vocês, mas eu não posso. Por quê? Porque vocês são crianças. Eu preciso dar leitinho de novo, combater essa briguinha entre vocês, perder tempo com gente que só sabe brigar, só sabe discutir, está tendo divisões. Eu vim aqui para trazer coisas grandes e não posso falar para vocês. Já pensou um professor de universidade, chega lá no curso de física e vai lá e começa a botar uma daquelas equações que ninguém entende nada, cheio de símbolos, nem números mais tem, é só símbolos, e começa a dar uma aula, e aí um levanta a mão lá e fala assim: ô professor, como é que faz essa conta de divisão aqui? Ele vai falar: não é possível, vocês estão aqui na universidade, vocês já eram para aprender isso, para saber isso aí, eu vou ter que ensinar você a fazer uma conta de divisão, eu não posso fazer isso, eu não posso. Vocês já eram para estar grandes e saber como faz uma conta de divisão, pelo menos. Como é que eu vou dar comida sólida para um povo que engasga com coisas medíocres ainda, com coisas básicas, elementares, tolas e imaturas? Como que nós vamos falar sobre casamento, que é tão importante, relacionamento conjugal, se vocês estão brigando por coisas, preferências tolas entre vocês? Como que eu vou ensinar vocês a dirigir um carro se vocês não sabem nem andar com as suas próprias pernas ainda? Como?
Todo crente maduro, leve isso para casa, tá? Todo crente maduro deve saber lidar com suas preferências pessoais para evitar ser um foco de divisão na igreja local. Você precisa saber lidar com isso. Tenha suas preferências, mas não contamine os outros. Não faça disso uma regra fechada, uma doutrina elementar da vida cristã e um partido. Não faça isso. Mas, da mesma forma, líderes honestos devem lutar contra a formação de partidos em torno de si, a exemplo de Paulo. Irmãos, se eu ficar sabendo que tem grupo aqui dizendo assim, eu prefiro o Newton e não vou ouvir outro pregador, quando ouvir isso, se eu ficar sabendo, eu vou te exortar. Eu vou te exortar. Quem sou eu? Quem é o fulano? Quem é o ciclano? Você não vem aqui para ouvir homem, você vem aqui para ouvir Deus. Se for ao contrário, você está no lugar errado. Vai num teatro assistir, bate palma para um homem que está apresentando uma peça bem bonita, mas aqui ninguém merece aplauso nenhum, só Cristo. E se você fizer isso, eu vou te repreender, se eu ficar sabendo. Então não façam isso. John Stott disse que a principal característica dos líderes cristãos é humildade e não autoridade. A principal característica dos líderes cristãos é bondade e não poder. Se a pessoa quer só mostrar autoridade e poder, ele não é um líder cristão, não. O Espírito Santo nos dá um coração manso e humilde, como o do nosso grande general Jesus Cristo. O líder que quer se aparecer e ter a primazia, ele não é líder. Já me perguntaram, lá na sua igreja, quantos presbíteros são? Quantos? Você é o principal presbítero? Lá não tem um presbítero. Ah, mas tem que ter alguém lá que seja o principal. Não tem. Mas como? Na presbiteriana tem os reverendos, e depois tem os pastores, e tem os presbíteros. Lá não tem. Mas como? A igreja precisa ter um que seja o principal, que prega toda semana. Questão de pregar, meu amigo, é uma coisa, a questão de ser principal é outra. Ninguém é principal lá. São 4 homens que têm a mesma autoridade, a mesma disposição de pregar, e eles têm o mesmo voto, eles têm a mesma condição, e seja mais velho ou seja mais novo, se ele der o voto e os outros 3, numa situação, os outros 3 forem contra, ele perdeu, fica para trás. Não tem essa de primazia, não tem essa de pessoa. Tem alguns irmãos que até não estão mais vindo aqui por causa disso, porque eles querem que tenha alguém que seja o líder principal. Não tem, foram embora. Fazer o quê? Não tem. Augusto, olha ele aí, ó, bonitão. O mestre Augusto diz o seguinte, nesse livro, ele diz assim: cristãos que continuam a pensar como o mundo representam um sério problema para as igrejas locais e são potenciais criadores de casos, criadores de brigas, disputas, contendas e ciúmes. Somente pela instrução regular da palavra de Deus, pelo pastorado firme e amoroso, é que podemos ajudar esses irmãos a crescer, exatamente como Paulo fez com os coríntios. Somente com esse tipo de coisa nós podemos crescer. Pregação, palavra, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Participem dos estudos para mulheres, para homens, as reuniões de oração também, claro, os estudos para jovens, o discipulado, irmão, o discipulado. Nós temos uma classe de discipulados, gente que está chegando na igreja e não conhece direito a nossa doutrina. O Rodrigo está ensinando discipulado, o beabá da nossa visão reformada. Que coisa maravilhosa, isso dá crescimento. Não ficar olhando, ele fala mais bonito que o outro, eu prefiro fulano do que ciclano. Isso não dá crescimento. Somente a boa pregação da palavra, um pastorado eficiente,
firme e amoroso pode trazer crescimento para a igreja. Ponto final. Oremos. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra, e que ela não volte vazia, mas que ela cumpra o Teu propósito nessa manhã. E dê continuidade ao nosso culto nessa manhã, dando graça a todos os que vão conduzir o culto, seja no louvor, seja na pregação da palavra, mas que o Teu nome seja glorificado e que nós todos sejamos edificados. Pai, nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.